Bússola da tua alma. Renascer no clã Uchiha durante a Era dos Estados Combatentes é surpreendentemente idílico, desde que você não se importe com trabalho duro e seja jovem demais para conhecer as pessoas que realmente estão morrendo. Mas a inocência nunca dura, e tentar ajudar a família a sobreviver é um caminho repleto de armadilhas, surpresas e distrações de última hora. Capítulo 6. Tajima-sama lhe dá mais alguns kimonos, é claro que dá. Ela está quase com 17 anos, tão alta quanto provavelmente vai ficar, e prestes a passar pelo menos um mês na capital sendo visto o tempo todo por pessoas diante de quem Tajima-sama quer manter as aparências. Todos são primorosos, e de novo, os kimonos em si não são novos, embora Nagajuban e as camadas internas acolchoadas e quentes sejam, mais peças do guarda-roupa da esposa dele, Kita suspeita. Nada impróprio para uma mulher solteira, então devem ser os que ela usou quando Tajima-sama cortejava, guardados para uma possível filha no futuro. Kita está mais surpresa, contente, mais surpresa, por ele ainda não ter pressionado Madara a comprar kimonos para ela também. Por outro lado, Madara vem comprando para ela todo tipo de coisa impecavelmente apropriada em aniversários, e às vezes, simplesmente porque sim, então talvez Tajima-sama esteja deixando o filho subir essa escada aos poucos, por conta própria. Porque, na prática, todas as coisas que Madara tem lhe dado são coisas que, se ela viesse de uma família rica e estivesse se casando com os Uchiha, fariam parte do seu enxoval. O espelho com suporte, os pentes e caixas de joias, a caixa de escrita e as caixas para guardar papel, as caixas de incenso, as tigelas, o suporte para roupas e o biombo grande, tudo encomendado com um esquema de cores em comum e elementos semelhantes nos padrões laqueados, sem cair naquela mesmice enfadonha. E ainda as cartas de jogo, os livros, as gravuras e pinturas, os rolos de caligrafia que ele mesmo fez, os pacotinhos de tintas raras, as agulhas de aço, os rolos de tecido, ainda não exatamente um kimono, mas caminhando nessa direção, e, claro, o par de xícaras de chá de casal e o bule pessoal dela. Kita não faz ideia do que aconteceu com o enxoval da mãe de Madara, já que ela certamente teria um. Pode muito bem estar guardado no sótão, à espera de uma neta Amaterasu. O de Naka-sama será separado para quando Benten se casar. O enxoval da mãe de Tajima-sama está sob os cuidados de Obabari-oba, por ela ser a única filha, portanto, ter direito a ele. Mamãe não tem exatamente um, vovó provavelmente teve, porque a bisavó teria feito questão, mas vovó teve 5 filhas, então as coisas dela devem ter sido divididas, com os itens simbólicos importantes sendo reaproveitados e, com o tempo, se espalhando. A educação de Obabari-oba incluiu garantir que Kita soubesse tudo o que pertence a um enxoval tradicional. Até agora, Madara providenciou todos os itens mais mundanos, e ela não pode chamá-los de baratos, não quando ele claramente está patrocinando artesãos mestres, e os itens que ele ainda não comprou para ela, chamam a atenção. Um instrumento musical. Um baú e utensílios para a cerimônia do chá. Louça de mesa. Kimonos. E, claro, a caixa com o jogo de combinar conchas, que é usado até na própria cerimônia de casamento. Madara vai fazer 20 neste inverno, em 3 anos Kita terá sua própria maioridade, e esperam que eles marquem uma data para se casar. Agora parece tão mais perto do que parecia, até mesmo, nesta mesma época do ano passado. Tajima-sama de fato perguntou, exigiu, a opinião dela sobre quem levar, interrogou-a sobre o porquê, destrinchou casualmente algumas das suposições dela e então aceitou a maior parte das sugestões. Taka não vai, ela ficará aconselhando Ikaku na administração da guarda externa, ou Tuarde, na ausência de Tajima-sama, já que a experiência dela liderando missões na guarda externa não é pequena, e nem é pequeno o domínio que ela tem de estratégia. Nem precisa ser dito que Tajima-sama provavelmente também considera imprudente tirar 3 dos 4 usuários de Manjeki do clã para a capital, ainda que Taka raramente use o dela. O ponto de Tajima-sama de que a perda de Taka é recente demais e ela odeia os Senju com intensidade demais para ser civilizada também é bom, e é algo que Kita deveria ter considerado. Inemi-chan vai, por continuidade com a última vez e para representar a linhagem Inari, e Azami-chan da linhagem Konjin a acompanhará como atendente de Kita e segurança adicional. Azami-chan é especialista em armadilhas na guarda doméstica, Omeguard, e consegue sobrepor genjutsu acionados, além de saber muito sobre poesia.
Tajima-sama levará Ikazuchi da linhagem Raiden e Omuzubi da linhagem Jin, junto com o cunhado Tsuyoshi, todos membros antigos da guarda externa e aliados pessoais. Tsuyoshi é o mais velho dos três, mas todos são mais novos que Tajima-sama, e Ikazuchi nem sequer é casado. Omuzubi tem um filho de 3 anos e a esposa dele é uma colega aposentada da guarda externa. A presença deles na delegação honra suas linhagens, já que ambos são parentes próximos de seus respectivos chefes de linhagem. Mas ainda assim fica claro que Tajima-sama está destacando a própria autoridade nas escolhas que faz. Kita duvida que alguém fique surpreso. Madara não é tão tolo a ponto de não reconhecer a emoção borbulhando no peito, enquanto se aproximam da capital a um ritmo normal de caminhada, como o terror. Ele está apavorado. Não por si mesmo, o pior que ele enfrentará é vergonha e possivelmente censura pública, mas por Kita. Kita, que tem uma mente brilhante e muita astúcia, é mais do que capaz com uma naginata e surpreendentemente rápida com uma faca, mas que realmente sofre com selos de mão apesar da destreza com fios, agulhas e cordas de coto, e que tem um bloqueio mental tão grande na hora de usar nomes de jutsu como mantras de foco que a grande bola de fogo dela é mais controlada quando ela faz em silêncio, sem selos e sem anúncio. Ela dominou isso bem recentemente, é verdade, mas ainda assim é algo. Madara não acha Kita fraca, muito pelo contrário, mas ela não é poderosa de um modo que outros líderes de clã Shinobi provavelmente respeitem, e o cálculo calmo dela é facilmente confundido com submissão. O pior é que Kita confia na proteção do Dain. Ela realmente não acredita que qualquer outro clã arriscaria uma censura direta na remota chance de que feri-la ou desequilibrasse. É uma perspectiva terrivelmente lógica e prática, mas Madara sabe que, na verdade, há pessoas Uchiha inclusive, que no calor do momento só pensam nos próprios sentimentos e ganhos. Elas não veem o preço e o potencial de desastre até ser tarde demais. Ao menos Kita tem Azami, que é um pesadelo quando tem tempo para preparar o campo, e Inemi, que tem ouvido apurado para a política e está no processo de herdar cerca de 1/3 da rede de inteligência por correspondência do clã, vinda da sua tia-avó. As duas são mais firmes nas realidades cínicas do que sua noiva, que faz o possível para ver o bem em todo o mundo. O que ele aprecia, de verdade, mas dá nos nervos. Kita percebeu que ele estava preocupado antes de partirem e o convidou para seus aposentos enquanto arrumava as coisas, o que foi um pouco constrangedor, roupas por toda parte, mas enquanto ela dobrava, empilhava e preenchia o baú portátil e o selo pintado no fundo com roupas, livros, bordados, uma caixa de cartas e várias outras miudezas, ela explicou um pouco sobre a posição das mulheres na corte do Dain, desde Murasaki-sama e as damas e atendentes escolhidas por ela, até as esposas, filhas de ministros, conselheiros e o restante da nobreza. É um mundo que Madara não conhece, mas o fato de Kita conhecer é promissor. Ela chama de um tipo diferente de campo de batalha, travado com poesia e sorrisos graciosos e presentes que escondem cálculo e esperança de ascensão, e Madara consegue, mais ou menos, enxergar isso, agora que ela mencionou. Ele consegue encaixar essa ideia no pouco que já viu da corte do Dain. Desta vez, ele vai precisar prestar mais atenção. Ela pediu que ele confiasse nela, confiasse que ela sabe o que está fazendo e sabe quando pedir reforços, e Madara vai ter de cobrar isso, porque, como herdeiro do pai, espera-se que ele siga pai por toda a parte. Izuna terá mais liberdade, bem, terá se pai permitir, mas, na prática, o único membro realmente móvel do grupo é Kita, e Madara sabe que o pai vai explorar isso com toda a frieza que puder. A única coisa boa que Madara consegue dizer sobre isso é que, ao menos, o pai reconhece o lado pacifista e altruísta de Kita como algo benéfico ao clã. Sim, a guerra tem sido horrível, mas, financeiramente, eles estão em uma base razoavelmente estável comparados a outros momentos do passado. Kita tem boa cabeça para números, jeito para comércio e, graças aos selos dela, os Uchiha quase não perdem nada para apodrecimento, pragas ou azar hoje em dia. Os amuletos de selamento dela, que afastam pesadelos, também ajudaram a reduzir mortes por exaustão, distração e imprevistos na guarda externa. O que provavelmente aumentou a renda também, por haver mais gente disponível para cumprir missões. À medida que as muralhas da cidade se aproximam, Madara se arma por dentro e decide aprender esse campo de batalha também. Ele pode aprender qualquer coisa que se proponha,
Pode dominar qualquer coisa que se proponha, já fez isso tantas vezes antes, e desta vez não será diferente. Como Kita disse, é apenas um tipo diferente de campo de batalha, com armas diferentes e vitórias de outro tipo, e Madara sabe que ele é excepcionalmente bom na guerra. Ele gostaria de ter a chance de descobrir se também pode ser bom na paz. A viagem até a capital é feita com roupas de trabalho, faixas e casacos, os 9 bem agasalhados, cabelos presos, para parecerem o mais intercambiáveis e andrógenos possível. Claro que terão de se vestir de forma formal e apropriada ao gênero assim que chegarem, mas, por enquanto, é mais seguro. De longe, parecem um grupo comum em missão, mesmo com Ikazuchi equilibrando no ombro o baú com rodas como se não pesasse nada, em vez de uma delegação formal rumo ao Dain. Kita defendeu o baú. Ter mobília é parte importante de receber pessoas, e ela precisa levá-lo para guardar seus kimonos enquanto estiver ali, nem que seja para esconder por mais tempo os selos da bolsa de guarda-chuva. Sim, muitos shinobi usam pergaminhos de armazenamento, mas não dá exatamente para guardar roupas em um pergaminho sem amassá-las toda vez que você tira. Fazer um pergaminho largo o suficiente para não amassar roupas seria encomenda especial e provavelmente caríssima. Então, se a escolha fosse entre carregar um baú e ter roupas um pouco amarrotadas, a maioria preferiria as rugas. Tajima-sama pareceu ter dado a ordem só para ver como ela rebateria, pelo menos é isso que ela acha que significa aquele leve divertimento. Depois, ele acrescentou ao baú dela um pote selado de matcha recém-moído, junto do próprio baú de cerimônia do chá, insinuou casualmente que espera que ela assuma o fardo de receber, e saiu, satisfeito, deixando-a entrar em pânico silencioso durante toda a viagem. E ela ainda não é boa em conduzir cerimônia do chá. Eles chegam tarde da noite, astúcia de Tajima-sama, já que é tarde demais para formalidades, e depois de um dia longo na estrada e uma noite curta, esperar presença de madrugada seria grosseiro, e são rapidamente conduzidos a uma ala autônoma que é, essencialmente, uma versão menor do salão do clã no complexo, completa com um grande jardim formal ao redor e uma pequena casa de chá em um canto. Vigie em rodízio, Tajima-sama diz secamente a Tsuyoshi após examinar cada cômodo. O outro homem assente e se volta para o Muzubi e Kazushi, que abrem depressa o shi do cômodo com vista para a ala mais próxima do palácio. A ala de hóspedes tem uma sala central de reunião, um cômodo menor atrás com um yori que, por sua vez, se conecta à cozinha e a um corredor curto levando a um pequeno banho privativo, e então 2 cômodos vazios, um de cada lado da sala principal. Izuna, comigo, Madara, com sua noiva. Meninas, o último quarto. Madara enrijece, os olhos indo direto para o rosto dela. Você me ajudaria com meu baú, Madara-san? Kita pergunta com leveza. Ela não está chateada. Madara dorme no quarto dela com frequência, ao menos assim, ele não vai andar sonâmbulo por estresse. Em um lugar desconhecido, ele poderia ir parar em qualquer canto. Não é como se tivesse controle quando está sonâmbulo. O noivo baixa a cabeça, o rosto corando, e faz o que ela pede. Ele escolhe o quarto mais distante tanto da porta da frente quanto do recém-estabelecido quarto de guarda, com um chi voltado para o jardim e uma vista limitada do muro coberto de trepadeiras além das árvores, separando a casa de hóspedes do restante do terreno. Kita, eu. Kita se vira rápido, desliza o chi para fechá-lo atrás deles e ergue um dedo aos lábios dele. Madara, ela pergunta, gentil e firme. Você está desconfortável em dividir uma cama comigo enquanto estivermos aqui? Madara pisca, pego por esse enquadramento. Não, admite após uma pausa, o rosto ficando, de alguma forma, ainda mais vermelho. Ótimo. Ela sorri para ele. Vai fazer frio à noite e você é bem quente. Ah, então é porque você quer enfiar seus pés gelados atrás dos meus joelhos, Madara devolve, no mesmo tom, a pele voltando a um tom menos alarmante. Eu devia ter imaginado. Devia mesmo, Kita concorda, atrevida, abrindo o baú e retirando com cuidado o baú de chá e o pote selado de matcha, deixando-os de lado junto ao shi que leva à sala principal, e então puxando o futon que ocupa quase todo o resto do espaço. Como delegação completa, espera-se que tragam tudo o que possam precisar, exceto comida e mobília básica, e um futon não é básico. Almofadas são básicas. Panelas, chaleira e um gancho sobre o yori são básicos,
assim como pratos e xícaras de chá para hóspedes. Tatamis são básicos. Chinelos internos alinhados no Genkan são básicos. Todo o resto é extra. Madara tira o futon das mãos dela e o desenrola, sacudindo enquanto ela tira lençóis e cobertas, revelando o selo por baixo. Depois disso, o suporte de roupas dela. Enquanto ela desempacota, Madara tira do saco de guarda-chuva dele um suporte dobrável para armadura e um pequeno suporte de roupas, seguido por uma mesa baixa com uma gaveta para papel ou cartas, uma caixa de escrita, várias caixas laqueadas minimamente decoradas em tamanhos variados, 3 kimonos diferentes e suas camadas internas, uma bacia de lavagem e o que parece um banquinho em miniatura, cuja finalidade se revela quando Madara coloca alguns livros e pequenas esculturas sobre ele, muda a disposição algumas vezes e, por fim, se dá por satisfeito. Isso dá ao quarto um ar casualmente habitado. Kita, por sua vez, pendura seus próprios kimonos e camadas no suporte dela, consideravelmente mais tecido do que Madara precisa lidar, mesmo contando a cama dele, tira o biombo para separar um canto onde possa se trocar e deixar o futon durante o dia, retira a penteadeira e o espelho e a caixa de kanzashi, arruma sua bacia e a mesa de escrita e se certifica de limpar o selo por completo, por fim colocando o saco de costura sobre ele. Então fecha o baú, põe alguns livros e um par de vasos em cima, ela vai ter de achar galhos apropriados depois, e se vira segurando o que pretendia como presente de aniversário para Madara. Ele aproveitou o fato de ela estar ocupada com o baú para ir ao lavatório e voltar mais limpo, já de hobby de dormir, acrescentando as outras peças a uma parte vazia do suporte de roupas. Inemi lavará depois, o palácio oferece serviço de lavanderia, mas Tajima-sama não confia, então Inemi terá de cuidar das roupas de todos. Madara, eu planejei isto como presente do seu 20º aniversário, ela diz quando ele nota o embrulho de washi nos braços dela, mas, com a convocação para cá, achei melhor te dar antes. Ela teria feito isso direito, só que eles provavelmente acordarão com as coisas já em movimento, então quanto antes ela entregar, melhor. Madara desdobra o washi com cuidado. Kita, está a sua seda? Pergunta, retirando com destreza o kimono verde pálido com dourado que ela teceu com as próprias mãos, com padrão de folhas em ponta de flecha e forro cinza claro, e então o auriz simples, também em tenran, a camada interna de carvão em seda comum e o obi dupla face carvão e fumaça com padrão de losangos. Quando vim aqui da última vez e falei com o ministro da sericicultura, Kita diz, tímida, consciente de que corou, eu disse a ele que queria te vestir com as minhas próprias mãos. Ela teceu e costurou tudo o que ele está segurando, até o obi, em que ela passou quase um mês arrancando os cabelos no inverno passado. Desenhar um padrão próprio talvez tenha sido um pouco ambicioso. Madara cora de novo e quase deixa o obi escorregar, então ele captou todas as implicações. Eu, posso? Pergunta, a voz falhando e os olhos muito abertos. Sim. Sim, pode, Kita responde, inclinando-se para esconder a própria vergonha ao notar que a voz dela também treme. Havia mais alguém no banho. Pai e Izuna estavam lá antes de mim, Madara diz, grato pela mudança de assunto. E Tsuyoshi e Omuzubi entraram logo depois, então, se alguém entrar agora, deve ser só Inemi ou Azami. Então também vou tomar um banho rápido, Kita decide, pegando toalha e roupas de dormir. Quer que eu transe seu cabelo quando eu voltar? Obrigado, Madara concorda, virando-se para pendurar as roupas novas com cuidado quase reverente. Kita sente o coração se expandir com a visão, se vira e apanha suas coisas, saindo do quarto com a rapidez permitida a decoro, pressionando as mãos nas bochechas escarlates assim que fica sozinha no banho, enxugando algumas lágrimas que escapam, desordenadas. Se ela já está assim agora, o que será quando ele estiver usando? Kita lhe deu roupas. Kita lhe deu roupas. Roupas lindas que ela mesma fez, para ele. Madara vinha sofrendo com a ideia de talvez comprar um kimono para a noiva, e ficando secretamente quente e constrangido com a imagem dela em algo que ele escolheu ou até encomendou, e, enquanto isso, ela vinha fazendo roupas para ele. A ideia de vestir isso, de carregar no corpo o trabalho das mãos dela, de saber que aquela seda passou por ela, e por mais ninguém. Ele encosta a testa no suporte de kimonos e solta um gemido baixo. Ele a quer. Ele sabe que a quer, no tempo dela, é claro, mas ainda assim.
E agora ele sabe que ela o quer também. Talvez ainda não saiba exatamente o que quer, mas o sentimento ficou estabelecido, muito claramente, como recíproco. E ela lhe oferecer tantas semanas de trabalho, depois do ano corrido que teve, sugere que isso vem se acumulando há algum tempo. Bem mais de um ano, considerando o que ela disse ao ministro na visita de 18 meses atrás. Talvez desde quando ela abordava o falcão dele no próprio Obi. Madara geme de novo, cobrindo o rosto com as duas mãos e desejando, inutilmente, que suas emoções fossem um pouco mais fáceis de controlar. Ele deve estar tão vermelho quanto quando estava prendendo a grande bola de fogo e queimou o rosto todo por acidente. Ele sente o calor sob a pele. Como ela consegue fazer isso com ele? Mas ninguém o faz corar assim, nem mesmo a Shirama quando está no auge do constrangimento. Saber que, daqui a pouco, eles vão se deitar juntos, que ele vai poder tê-la nos braços no escuro, realmente não ajuda. Kita acorda com fome, então pega o jarro na bacia e vai para a cozinha. Deve haver algo que ela possa beliscar enquanto aquece água na chaleira, caquis secos ou talvez laranjas frescas. E Kazushi é a única outra pessoa acordada. Ela o sente sentado no engava do lado de fora do quarto onde Tsuyoshi e Omuzubi dormem, o que é incomum, mas ela imagina que os homens ainda estejam pagando dívida de sono após 18 meses tendo de ficar alertas o tempo todo. Dormir um pouco mais aqui não vai lhes fazer mal. O que mantém Nemi e Azami na cama pode ser qualquer coisa. Talvez tenham demorado mais para pegar no sono. Elas ainda estavam acordadas quando Kita adormeceu. Na cozinha há laranjas doces. Kita descasca uma depois de encher a chaleira na torneira. A capital tem água encanada por toda parte, em vez de bombas e poços, e reavivar as brasas no Iori. A água não precisa estar quente, morna já é mais do que suficiente. A capital fica bem ao sul das terras Uchiha e bastante a leste, então é mais quente e menos úmida. Em casa há sempre água no ar, já que o complexo não fica tão longe das fronteiras com chuva e rio e há um vento constante do oeste vindo de vento que empurra a umidade de volta para eles. A cidade do Dain também é construída numa planície enorme cercada de arrozais, em vez das colinas suaves e florestadas onde o complexo Uchiha se aninha. Eles estão mais ao sul e mais perto do nível do mar, então o clima mais ameno não surpreende. Com a água morna, Kita enche o jarro, reabastece a chaleira e a pendura de volta sobre o Iori, um pouco mais alto, assim ela esquenta devagar e não ferve, e quem acordar depois não precisará trabalhar tanto para ter água de lavar. Kita está vestida de forma simples, com seu kimono Uchiha, prendendo o cabelo, quando sente alguém andando em direção à casa de hóspedes, e Kazushi já viu e não parece preocupado, então deve ser um servo trazendo comida. Quando ela termina o cabelo, a pessoa já foi embora, mas Kazushi colocou uma cesta de bambu na bancada da cozinha e uma pilha de cartas no alcova da sala principal, então Kita supõe que foi isso que trouxeram. Convites, avisos e ingredientes do café da manhã, incluindo aiu limpo e uma tigela de cerâmica com arroz recém-cozido. Kita escreve de imediato um selo de manter aquecido na panela de arroz e pendura uma panela sobre o Iori para fazer miso. O peixe pode ser assado no espeto sobre o fogo, mas primeiro ela precisa retirar parte das cinzas do Iori. O cheiro de peixe assando acorda todo mundo no prédio, e Kazushi aparece primeiro e come arroz, miso e conservas enquanto espera o peixe ficar pronto, então sai com o primeiro, provavelmente para acordar quem pega o próximo turno e enfim dormir. Izuna tropeça na sala de refeições alguns minutos depois, de roupa de dormir, e aceita uma bandeja, ajoelhando-se perto do Iori para comer o peixe direto do espeto. Madara entra já vestido, ótimo, ele achou o jarro de água morna que ela deixou, e aceita outra bandeja com um murmúrio de agradecimento. Tajima-sama passa pela cozinha rumo ao banho, volta quando Izuna está terminando e leva a própria refeição para a sala principal, onde provavelmente vai começar a analisar as cartas. Depois chegam Tsuyoshi, Inemi e Azami, e Kita monta uma bandeja para Omuzubi, que evidentemente está de guarda agora, e a leva pela engava para não incomodar Tajima-sama. Então ela faz chá para Tajima-sama, que Madara leva para a sala principal, já que o pai vai querer transformar isso numa lição para ele. O trabalho da manhã concluído, Inemi e Azami podem recolher os pratos e lavar, já que foi Kita quem cozinhou. Ela dá a volta pela engava para buscar o casaco no quarto e atravessa o quarto de Inemi e Azami para chegar ao Genki e calçar os sapatos.
Ela quer investigar a casa de chá dos hóspedes onde, sem dúvida, vai receber pessoas. Ela nunca recebeu em um shashitsu antes. Os Uchiha não podem se dar ao luxo de ter um prédio que só é usado algumas vezes por ano, mas já lhe explicaram. Já modelaram com Genjutsu e ela até foi recebida em um na última visita à capital, então não deve ser problema. A casa de chá foi limpa muito recentemente, há uma caixa de carvão no Mizuya pronta para um anfitrião aquecer água, vários potes rotulados com tipos diferentes de cinzas, uma variedade de prateleiras portáteis para expor utensílios, um braseiro portátil para cerimônias de verão, uma gaveta com caixinhas contendo batedores novos e até uma pequena coleção de rolos, vasos e okimono para colocar no alcova antes da cerimônia. Tajima-sama, é claro, trouxe uma variedade dessas coisas, ou melhor, ele mandou o Kita, Madara e Izuna levarem, mas é atencioso que a equipe do Dain tenha uma seleção simples à disposição. Ao voltar para a casa de hóspedes, o Muzubi a direciona à sala principal, pelo visto Tajima-sama tomou algumas decisões. Só que não exatamente. Acontece que o Dain foi ainda mais sorrateiro do que o esperado, claramente isto está sendo preparado há algum tempo. Há múltiplos eventos de Momijigari, Tajima-sama explica, seco. Apenas um é sediado pelo Dain, nos jardins do palácio, daqui a 3 dias, os outros estão sendo organizados por vários ministros e conselheiros, e a esposa do Dain está sediando um exclusivo para damas. Eu, meus filhos e você fomos convidados pessoalmente para o evento do Dain, e você foi convidada pela esposa do Dain para o dela uma semana depois, os outros eventos se estendem até novembro. E nossa delegação inteira foi convidada especificamente pelo ministro da Sericicultura para o evento que a casa dele organiza no 1º de novembro. Outros conselheiros e ministros enviaram convites genéricos. Ele pausa. Há ainda convites para cerimônias de chá e encontros de incenso, e um panfleto geral anunciando o festival de POC na cidade 4 dias antes do Shishigou-san. Kita pondera isso e as implicações, óbvias e sutis. Quantos convites são endereçados a mim, pessoalmente? Ela não se surpreende que ele tenha aberto todos, eles precisam coordenar. 5. Isso é significativo. O passeio de observação de folhas de Murasaki-sama, 2 convites para chá, um encontro de incenso e um bilhete privado de uma das damas de Murasaki-sama pedindo sua presença numa noite de jogos 2 dias antes do Shishigou-san. A noite de jogos vai ser mais sobre fofoca da corte do que sobre jogos, Kita admite, o que torna isso ainda mais importante. Ela conhece esse tipo de encontro, as damas arranjam quando Murasaki-sama está ocupada com assuntos privados de família e não precisa dos serviços delas. Ser logo antes do festival sugere que o Dain apresentará um de seus próprios filhos, Murasaki-sama só dá folga a elas quando está ocupada com a família imediata. Tajima-sama assente, de todo modo, ele provavelmente já suspeitava que o Dain tem um interesse pessoal em reunir tantos clãs shinobi nobres na capital ao mesmo tempo. Seus convites de chá são do ministro da cerâmica e de Aburami Shijin, o encontro de incenso é sediado por Inajiku, esposa de Iga Izaki. Você tem permissão para levar um convidado a cada um, então Madara a acompanhará. Kita baixa a cabeça, obediente. Sim, Tajima-sama. Madara tem patente mais alta, então, ao levá-lo, ela será colocada como segunda ou terceira convidada nas cerimônias de chá. Ela não se importa, será muito mais confortável tê-lo sentado entre ela e um desconhecido poderoso de intenções incertas. Você provavelmente receberá mais convites, seja graciosa, mas não faça promessas. Tajima-sama pausa para estudar o rosto dela. Você manterá um dia por semana livre para visitar o distrito dos mercadores, e eu farei arranjos para que você sedie chá em retorno assim que as outras mulheres tiverem obtido pratos e ingredientes apropriados. Você também pode sediar eventos menos formais, desde que não conflitem e que me dê aviso adequado. Aviso adequado significava uma semana, tempo suficiente para providenciar comida e chá, escrever convites e garantir que o evento menor não conflite com o mais importante ao qual seus convidados também possam estar indo. Obrigada, Tajima-sama. Ele entrega os convites. Kita decide usar uma folha de papel de cânhamo para fazer um cronograma. Também a levarei ao Kaiseki que os Akimishi estão sediando hoje ao meio-dia, sem dúvida haverá chá e política depois, então leve algo para se ocupar. Ou seja, bordado,
mas Kita fica tentada a levar um dos jogos inventados, no sentido de lembrados, em pergaminho. Pelo que dizem, os Akimishi são um grupo amistoso, para padrões shinobi, então um jogo de tabuleiro pode ser a forma perfeita de quebrar o gelo. Ou o jogo dos linguados. Não, ela sempre vence esse, e isso não é político. Madara fica um pouco com ciúmes, ele está ali sentado com os adultos, porque, claro, Akimishi Shitai trouxe os chefes dos clãs Yamanaka e Nara e seus herdeiros como parte da comitiva, mas todos os outros herdeiros de clã têm a idade de Kita ou são um pouco mais novos. Então são dispensados das trocas políticas de farpas verbais no chá. O almoço foi, admitidamente, glorioso, mas ter de ficar calado e tentar decifrar os níveis em que a conversa acontece enquanto, ao fundo, há o barulho de dados, assobios animados e gemidos de derrota é pedir demais. Kita levou o pergaminho do jogo prisioneiro na torre e, pelo som, até o letárgico Narashikari foi puxado para a brincadeira. Madara arrisca um olhar furtivo de lado. Akimishi mal largou o leque atrás do qual se escondia antes e sacode os dados com vigor, sorrindo, e Amakana Inozuki morde o lábio. Narashikari encara a torre de papel com um brilho concentrado e as mãos em concha à frente. Izuno está de costas para Madara, mas o jeito como se inclina na direção de Akimishi CHK sugere que estão se entendendo razoavelmente bem. Kita também está de costas para ele, exibindo o kimono azul vibrante que as viúvas do clã fizeram para ela, com ramos de rosas pintados, e um obi vermelho estampado com leques de padrões variados no notaiko, a postura toda de divertimento relaxado. Claramente ela está se sentindo justificada por ter trazido o jogo, todo mundo está se dando bem e ninguém está insultando ninguém, o que é um sucesso quase sem precedentes. Sentindo um pouco de fora, Madara-kun. Os olhos de Madara voltam para a mesa, e Yamanaka Inoshi observa, sabendo demais. Eu já joguei antes, Yamanaka-sama, ele diz baixo. Kita-san criou o jogo para meus primos mais novos se divertirem nas noites de inverno. Parece bem divertido, Akimishi Shitai concorda, caloroso, sorrindo para ele. Até tirou minha Mal-chan do casulo. Madara ousa olhar para o jogo outra vez, enquanto Mal lança os dados e os adolescentes explodem em comemoração e lamentos. Acho que ela está ganhando, Akimishi-sama. Mal acabou de mover uma peça vermelha, 3 delas empilhadas na extrema esquerda, e caiu numa casa azul, mandando-a para a torre. Madara reconhece pela mudança no corpo de Izuna que ele está emburrado, e libertando uma verde, provavelmente de Shikari, que é colocada na base. Acho que eu gostaria de uma cópia, Yamanaka Inoshi pondera. Uma mudança dos G.H.M. Ele cutuca Nara Shikamotsu. Trabalhoso, o Nara murmura, observando o filho. Shikari está achando um jogo baseado tanto em sorte quanto em estratégia muito mais difícil do que esperava. Quais são as regras? Madara endireita a coluna ao virar, de repente, o foco da atenção dos 4 chefes de clã. O jogo é para 2 a 4 jogadores, mas também pode ser jogado em equipes. Cada jogador ou equipe tem 4 marcadores que precisam mover ao longo de um caminho único e sinuoso até o outro lado do tabuleiro, lançando um dado para ditar quantas casas podem avançar uma peça por turno. Ao tirar 6, o jogador pode mover a peça atual 6 casas, colocar outra peça no caminho ou libertar uma peça presa. Uma peça fica presa quando outra peça cai nela, incluindo uma peça do próprio jogador, e então é colocada na torre. Só uma peça pode ficar presa por vez, mas uma peça libertada ao tirar 6 pode ser colocada diretamente de volta ao caminho em um ponto específico, enquanto uma peça libertada apenas por ser substituída na torre precisa viajar da torre até o caminho principal. Há também 2 pontos de estrangulamento, onde uma peça não pode ser ultrapassada, nem pelas suas próprias. No entanto, como o jogador é obrigado a mover uma peça por turno, esses pontos não podem ser mantidos indefinidamente, especialmente porque também são os pontos de entrada de peças libertadas da torre ao tirar 6. Há ainda um ponto em que o caminho se divide, com cada lado tendo um comprimento diferente. Vence quem fizer com que todas as suas peças cheguem ao jardim no final do caminho. Ele tenta lembrar se faltou algo. As peças só podem avançar, nunca retroceder. Tanto sobre a sorte do dado e as estratégias dos outros jogadores quanto sobre suas escolhas, HM. O chefe Yamanaka comenta. Parece divertido, talvez eu finalmente vença você, Shikamotsu.
Uma criação bem interessante, o chefe Nara concorda, com calma, os olhos indo para o pai de Madara. Fico curioso sobre o que a inspirou. Os jogadores, claramente, não perceberam que viraram assunto, estão ocupados demais correndo pelo primeiro lugar, que Izuna acabou de deixar escapar, pelo caimento dos ombros. Mal apanha o dado, sacode com vigor e lança, o guincho empolgado dela indica que ela está com tudo. Há uma rodada de parabéns para a herdeira Kimichi, então o dado passa para Inozuki e a batalha pelo segundo lugar começa para valer. Se eu providenciar pergaminhos, você aceitaria fazer cópias rápidas, Madara-kun? O chefe Kimichi pergunta, num tom que deixa claro que ele sabe que isso é um uso frívolo do Sharingan. Só do tabuleiro e das regras, tenho certeza de que conseguiremos peças e uma torre adequadas. Madara finge ponderar, olha para o pai e deixa os olhos deslizarem de volta até Kita, que lança o dado e garante o segundo lugar para o time azul. O senhor poderia me recomendar um bom lugar para comprar Wagashi, Akimichi-sama? Ele pergunta. Sim, ele está insinuando que é por razões pessoais, e em parte é, mas saber onde os Akimichi compram Wagashi também indica um fornecedor adequado para os Uchiha comprarem e encomendarem doces para servir durante as cerimônias de chá que pai pretende que Kita cedie. O homem enorme ri. Com muito prazer, Madara-kun. Em termos de chá, outubro ainda é verão, então Kita não se surpreende que o ministro da cerâmica decida sediar um Izari no Shaji, começando no pôr do sol, com velas iluminando a casa de chá muito bem equipada ao lado da residência dele e o jardim ao redor. Cerâmica tem tudo a ver com cerimônia do chá, então não é de estranhar que o ministro se considere um conhecedor. Ou, ao menos, que se ache um. Essa cerimônia é marcadamente mais performática do que a hospedada pelo assistente do ministro da Sericicultura. Lá havia a sensação de que o ministro poderia simplesmente ter oferecido uma refeição ou a chance de passear pelos jardins do palácio, mas escolheu honrar os convidados com um shaji. Aqui há uma aura muito definida de pompa e superioridade envenenando o ar. Todos os elementos decorativos no grande Shashitsu são novos e brilhantes, apesar de o início de novembro ser o período tradicional de reparo e renovação de uma sala de chá, não setembro. A refeição envolve muitas iguarias sazonais estrangeiras difíceis de conseguir e muito caras. O sake é do fornecedor do próprio Dain. O rolo foi escrito há meras semanas por um monge do Templo do Fogo. O vaso com o Shabana é um presente recente de uma linhagem famosa de cerâmica. Os doces são namagashi impecáveis, moldados como folhas de bordo e crisântemos intrincados. O shawan é uma peça linda, laranja avermelhada, de forma bela e de outra família conhecida de oleiros, mas, depois do chá espesso, o anfitrião enxágua por quase 2 minutos, o que indica que nunca foi usado antes. A imagem pintada é clara. O ministro da cerâmica é um homem que anseia pela deferência que vem com estar no ápice da moda e está acostumado a torcer presentes até virarem subornos, usando a posição para dificultar a vida de quem não o honra como ele acha que merece. Ele quer algo dela, então usa o shaji como tentativa de intimidá-la e fazê-la se sentir inferior e em dívida, para que, quando fizer seu pedido, ela nem pense em exigir algo em troca. Tajima-sama foi muito sábio em insistir que Madara viesse com ela. Ele é um baluarte contra a atenção desse homem, ocupando o posto de primeiro convidado e obrigando o ministro a focar nele em vez de nela. O noivo de Kita também captou com clareza o sabor e o significado por trás das escolhas do anfitrião e está fervendo por dentro sob uma película de boas maneiras e controle rígido de chakra. Kita torce para que ele não exploda antes de conseguirem escapar. O ministro da cerâmica é um homem de poder, influência e inteligência consideráveis. Por mais pessoalmente repulsivo que seja, fazer um inimigo dele seria estupidamente imprudente. É um desafio se lembrar disso quando o charralo é servido com rakuga moldados com requinte e cores exóticas, aromatizados com açúcar caro. Kita conhece preços, dá para alimentar uma família de 6 por uma semana com o arroz que se compra pelo custo de uma caixa desses doces. O breve espasmo de chakra do noivo diz que ele sabe disso também. A conversa durante o charralo é irregular, porque deveria ser entre os convidados, mas o ministro da cerâmica escolheu sediar essa cerimônia, presumivelmente para não ter testemunhas da tentativa de pressionar uma jovem nobre a lhe oferecer um presente luxuoso e indevido, e ainda não conseguiu se dirigir a Kita diretamente nenhuma vez.
O fervor contido de Madara aumenta quando o ministro elogia o obi do noivo, feito da seda de paz dela, que ele usa sobre um kimono marrom avermelhado, e revela que sabe que é trabalho dela. Kita agradece com humildade, dizendo que aquilo significa muito para ela vindo de um homem de senso estético tão refinado. É muito conveniente que a polidez exija tanta indireta. Kita não acha, nem um pouco, que o ministro da cerâmica tenha qualquer apreço pelo verdadeiro espírito do Wabi-Sabi. O ministro tenta sugerir que ele também seria digno de tal presente, o que Madara corta com firmeza, e com uma polidez notável, considerando o resto, dizendo que as conquistas da noiva honram e fortalecem o clã. A implicação é simples, a menos que o ministro ofereça algo muito generoso, ele não vai ganhar nada deles. E que Madara não gosta da intimidade com que o outro se dirige a Kita. Kita se mexe, sentindo o ar tenso, e comenta em voz alta que certos membros do clã Uchiha se interessam por como técnicas de fogo poderiam ser ajustadas para queimar cerâmica. O ministro não sabia. O ministro acha a ideia fascinante. Madara volta ao controle e observa, com a voz cuidadosamente colocada, que técnicas de fogo, por alcançarem altas temperaturas muito rápido, seriam perfeitas para queimar cerâmica no estilo Haku. O ministro se interessa ainda mais e oferece escrever uma carta de recomendação, além de fornecer nomes de oleiros bem vistos nesse estilo que têm filhos mais novos interessados em seguir um caminho próprio. Madara decide que isso é uma oferta digna, ou decide que não consegue manter a compostura por muito mais tempo, e agradece ao ministro por permitir que ele fortaleça o clã. Kita concorda que ficaria honrada em tecer um obi de seda de paz, definição que agrada muito ao ministro, para seu generoso anfitrião. O chá termina, a manipulação formal dos utensílios segue sem incidentes e eles são conduzidos para fora da casa de chá, para vestir casacos e sandálias e voltar, à luz de lanternas, à casa de hóspedes. Madara consegue chegar a uma sessão pública dos jardins do palácio antes de explodir. Como ele ousa? Aquele homem, ele rosna, os dedos se fechando com força. Como ele ousa tratar você assim? Você é filha de um clã nobre e merece respeito. Não aquilo. Os olhos dele acendem com o Sharingan e o chakra ameaça escapar. Ao menos ele fala entre dentes e mantém a voz baixa. Kita se vira para ele, cobre a mão dele com a sua e o conduz para fora do caminho, sob uma árvore próxima. Eu estava com você, ela o lembra, suave. Você me protegeu. Madara solta o ar, e o chakra dele aos poucos se aquieta. Bem, pelo menos vamos pegar aquela carta de manhã, ele resmunga. Kita concorda, leve, e eu não tenho como fornecer um obi ao ministro tão honrado antes do próximo outono, já que todas as minhas lagartas estão em ovos agora e vão ficar assim até a primavera. Madara pisca, virando para olhá-la de verdade. O que ele já deveria saber, já que a sazonalidade é uma parte grande do porquê o Tenran adere tão de perto ao Wabi-Sabi. Madara desata a rir, um riso quase descontrolado. Você é perfeita, ele diz quando recupera a voz, puxando-a para perto e envolvendo a cintura dela com o braço. Os olhos dele brilham, a expressão iluminada pela luz suave da lanterna, e Kita sente vontade de guardar aquele instante só para eles. Ela abre o leque, ergue-o de modo que ninguém no caminho veja seus rostos e rouba um beijo discreto. A resposta imediata e intensa dele é tudo o que ela já quis. Quando ele apoia a lanterna e a envolve com mais firmeza, como se quisesse mantê-la a salvo do mundo inteiro, Kita deseja que o momento nunca acabe, mas já está tarde e Tajima-sama com certeza espera por eles. Eles terão tempo de novo depois. Então, qual é a sua opinião sobre o ministro da cerâmica? Kita, pai pergunta, depois que Madara termina de descarregar, em sussurros furiosos, o desrespeito mostrado tanto ao clã quanto à noiva dele. O ministro da cerâmica, Kita diz com calma deliberada, é um homem que quebraria uma tigela de chá nova só para consertá-la com ouro. As implicações são profundas, Madara não tem certeza se captou todas ainda. O pai captou, parece cautelosamente satisfeito. Um mensageiro chegou com a carta de recomendação e as apresentações associadas antes de vocês voltarem, ele informa, e permitirei que o mal-entendido sobre quando exatamente ele receberá o presente permaneça, embora eu saiba que você ainda não teceu nada da seda que fiou este ano, Kita. Kita sorri, a expressão faz Madara se lembrar da vez em que,
correndo pelo mato, ele deu de cara com um tigre. Mas essa seda já tem destino, Tajima-sama, ela murmura, os olhos semicerrados. Deve-se sempre honrar compromissos já assumidos antes de aceitar novos. O pai sorri, um movimento breve e afiado que deixa Madara atônito. Quando foi a última vez que ele viu essa expressão fora do campo de batalha? De fato, o chefe da guarda externa concorda, ameno, e o atraso é pagamento adequado pelo insulto aos Uchiha. Agora vão dormir, os dois, há coisas que precisam ser compradas e encomendadas para observação de folhas depois de amanhã, e vocês dois irão à cidade de manhã para comprar. Sim, Tajima-sama. Kita vai. Madara hesita. O que foi, Madara? Pai, por que estamos sendo enviados à cidade amanhã? Madara pergunta, desconfiado. Ele conseguiu deduzir da reunião da manhã com um dos conselheiros do Dain que os Senju ainda não tinham chegado naquele ponto e, se ainda não chegaram agora, com certeza chegarão amanhã, provavelmente de manhã. Inemi poderia ir com um dos outros homens em vez de ele ir com Kita. Por que eu quero você e seu temperamento longe do meu primeiro encontro civil com Butsuma? O pai diz, direto, e quero observar o primogênito dele na sua ausência. Ele se comporta diferente quando você está por perto e, fora do campo de batalha, terei melhor chance de julgar as diferenças. Sim, pai. Madara se inclina, aceitando o aviso de que precisa manter rédeas melhores no temperamento. Ele também não tinha percebido que a Shirama se comporta diferente quando ele está perto. Isso é algo em que vai ter de pensar. Ele sai do cômodo ainda pensando. O que isso diz sobre o amigo? A visão de Kita escovando o cabelo solto diante do espelho, usando o sol na gajuba, o faz lembrar, abruptamente, que menos de uma hora atrás ela o beijou pela primeira vez, e foi maravilhoso. Tão maravilhoso que ele quer de novo, agora que as obrigações da noite acabaram. Como não há razão para não, ele se senta ao lado dela, observando pelo espelho enquanto ela o observa de volta, gostando do calor quieto que cresce no olhar dela enquanto ela termina de pentear e trança o cabelo para dormir. Faz o meu agora, ele pede quando ela termina. O cabelo dele está preso num coque alto por exigência da formalidade da corte, o que é bem diferente do que ele está acostumado e muda o equilíbrio dele de um jeito incômodo. Kita faz um som baixo, vira-se para ele e remove, com precisão, todos os grampos e amarras, deixando o cabelo cair ao redor do rosto, passando os dedos por ele. Ela está tão perto que ele poderia inclinar e beijá-la. Mas ela pega o pente, se ajeita atrás dele no tatami e divide o cabelo em seções para trançar. Madara faz uma careta para ela no espelho. Crueldade isso, levantar as expectativas dele. Os dois precisam se trocar para dormir, Kita observa, com uma diversão contida. Beijar Kita à luz da lanterna, totalmente vestida, já é um prazer, mas agora Madara imagina apagar a lanterna e ficar com ela no escuro, aquietando o mundo lá fora e deixando que o silêncio diga o que as palavras não dizem. Sim. Ele quer isso. Eu ganho um beijo de boa noite, ele pergunta, a voz baixa, áspera. Quantos você me der? Ela promete, alcançando por cima dele para pôr o pente na penteadeira antes de se levantar. Madara a acompanha. Ela é alta para uma mulher, mas ainda bem mais baixa do que ele. Tem o queixo típico dos Uchiha, fino e marcado, e as maçãs do rosto delicadas como as de Izuna. A quem na corte a chamasse de bonita, ele ouviu a Kimishima ao dizer algo com um suspiro sobre a compostura dela, mas, para Madara, ela parece ela mesma. Kita. Ela parece calorosa e brilhante e astuta e gentil e um pouco perigosa, e ele não quer esperar para beijá-la. Eu não posso te beijar agora, ele pergunta, os dedos roçando a linha do maxilar dela. O olhar dela é firme, apesar do rubor leve. Agora ou depois? Madara faz bico de propósito, sabendo que fica ridículo e sabendo também que Kita se diverte com isso. Depois. Se é uma escolha, ele quer depois, porque agora significaria não ter depois, e isso seria tortura. Ele deveria lavar o rosto e trocar de roupa rápido, para que depois chegue logo. Kita está com a caixa de bem em camadas, com os almoços de todos, e ri por trás do leque enquanto Izuna e Madara discutem alto, mas sem seriedade, sobre o melhor ângulo para estender o pano onde todos vão se sentar, paralelo ao caminho ou inclinado, sob esta árvore ou a do lado,
enquanto Tajima-sama conversa com o Dain. É uma manhã bonita e morna para fim de outubro, e as fileiras de bordos nesta parte dos jardins do palácio estão gloriosas, em tons de vermelho, laranja e amarelo vibrante. Ela queria que Nemi e Azami pudessem estar ali também, mas, com a participação do Dain, o evento é estritamente por convite. A caminhada dos bordos vai abrir para todos com acesso ao palácio a partir de amanhã, então elas vão aproveitar depois. Kita sabe que estão planejando um piquenique próprio amanhã, talvez com algumas damas de companhia de menor patente circulando pelo complexo. Então, de repente, ela não consegue respirar. Madara. O noivo dela é jogado no chão por um redemoinho de auri creme e kimono verde opaco, mas Kita não consegue respirar. O ar está espesso de chakra denso, sufocante, a garganta fechada. Então o fogo corta, abrindo passagem, envolvendo-a com proteção. Kita cede para frente, nos braços familiares, tremendo quando a adrenalina recua, a testa contra o ombro do noivo. O ar nos pulmões ainda parece vibrar com o chakra dele, mas isso é infinitamente melhor do que sufocar. Melhor, ele pergunta, uma mão sustentando a nuca dela, a outra na base das costas. Ele veste o kimono verde pálido com dourado que ela fez, sob o casaco Uchiha aberto, virado do avesso para mostrar o patchwork. Todos estão com os casacos do avesso, aliás, uma ocasião formal desse tipo pede esse tipo de exibição. Ela queria que Izuna tivesse deixado ela fazer algo menos básico no inverno passado, embora ninguém ali saiba que os casacos Uchiha são obra dela. Kita puxa um fôlego, fácil, abençoado. Eu deixei cair nosso almoço, ela pergunta, abrindo os olhos e procurando o rosto dele. Izuna pegou, Madara garante, tenso de preocupação. E seu leque? Você está bem? Eu senti seu pânico. O que aconteceu? Logo além do fogo contido de Madara está a massa sufocante que quase a matou. Parece, preocupada? É seu amigo, ela pergunta, baixo. Madara faz um som, o foco inteiro ainda nela. Acho que eu me engasguei com o chakra dele, Kita admite, suave. Eu estou acostumada a fogo, não a isso. E ele não está nem um pouco contido. O rosto do noivo se fecha. Não. Ele não está, concorda, e então gira os dois com precisão e ergue a cabeça para encarar por cima do ombro dela. Segura seu chakra, idiota. Você está sufocando pessoas. Eu não queria. Ela está bem, a pressão recua, mas não some. Ainda paira como ameaça. Madara rosna, apertando-o a mais. Isso significa puxar seu chakra para baixo da pele, idiota. Eu me espanto seu irmão ainda não ter te matado. Você deve dar dor de cabeça só por estar perto. Madara, você é tão mal. Kita vira meio o corpo e vê um homem alto, com cabelo castanho quase até a cintura, kimono verde opaco e auri branco, curvado com o rosto nas mãos, um ar de melancolia exagerada rodopiando em volta. O efeito é singularmente falso, ele claramente não prestou atenção nenhuma ao pedido de Madara. O homem ao lado veste a mesma roupa, o cabelo curto, marfim, desponta para todos os lados como um dente de leão, e os olhos cinza escuros têm uma expressão de paciência antiga enquanto ele cruza os braços, uma caixa de bento pendurada numa das mãos. Pare de fazer cena, Anija. Kita se vira por completo nos braços de Madara e deixa os olhos deslizarem até Izuna, que segura o bento e o leque dela, um músculo tremendo na bochecha enquanto ele lança um olhar assassino ao homem de cabelo branco. Kita estica o braço e cutuca Izuna nas costelas. Apresente seu conhecido. Ele é o de patente mais baixa do lado Uchiha, é responsabilidade dele. Izuna fuzila com os olhos, bufa e lembra das maneiras. Senju, ele diz, plano, fazendo contato visual com o homem de cabelo branco enquanto devolve o leque a ela, permitam-me apresentar a noiva do meu irmão, Uchiha Kita. Kita-chan, este é Senju Tobirama, segundo filho de Senju Butsuma. Kita se solta com cuidado de Madara e se inclina com a formalidade devida. Senju-san. Tobirama se inclina na mesma medida. Uchiha-san. Hashirama se endireita, esquecida a teatralidade. Então esta é sua noiva, Madara. Ele se vira e lhe abre um sorriso enorme,
a alegria batendo forte contra o chakra protetor com que Madara ainda a envolve. É um prazer te conhecer, Kita-chan. As maneiras dele são horríveis e só pode ser de propósito. Ele é o herdeiro do pai. Ele acha que ninguém vai cobrar? Kita apanha o leque, escondendo a metade inferior do rosto. Senju-sama. Ele agita as mãos com entusiasmo. Não, não precisa ser formal. Madara é meu amigo e você vai casar com ele, então pode me chamar de Hashirama. Kita calcula suas chances e decide que uma concessão estratégica é, taticamente, viável. Hashirama-san. Já que chamar ambos de Senju-san seria confuso. Uma leve farpa, porque implica que ela estima mais o irmão mais novo. Eu também me sentiria honrado em ser chamado pelo nome, Uchiha-san, Tobirama acrescenta, com uma reverência rápida, impecável, lançando um olhar duro para a nuca do irmão. Ao menos um deles entende civilidade. Da mesma forma, Tobirama-san, Kita concede, baixando um pouco o leque. Estão só vocês dois aqui hoje. Nosso pai está falando com o Dain, Tobirama diz, chakra contido, expressão neutra, e nos instruiu a achar um lugar adequado para sentar. Vocês vão sentar aqui, Hashirama pergunta, ansioso, o olhar por cima da cabeça de Kita, então provavelmente encarando Madara, que está surpreendentemente quieto. Podíamos ficar perto. Isso me parece impolítico, Hashirama-san, Kita intervém rápido, sentindo o chakra do noivo se agitar, já que acredito que seu pai e Tajima-sama não se dão bem. A tensão entre eles estragaria a experiência para os demais convidados ao redor, o que seria muito desrespeitoso com eles e com nosso anfitrião. Uma sobrancelha erguida é a única reação visível no rosto de Tobirama a essa subestimação elegante, mas ele também acrescenta, Mito-san tem nossa manta, a Ninja. Ela está arrumando do outro lado da alameda, viemos aqui só porque você viu Madara-san. Ah, Hashirama reclama. Eu tenho certeza de que ela mudaria para cá se a gente pedisse. Kita não acredita nem por um segundo, o breve contato visual com Tobirama deixa claro que ele também não. Vamos ficar no palácio por mais 3 semanas, Hashirama-san, ela aponta com a maior brandura possível. Certamente haverá outras oportunidades de socializar. O rosnado estrangulado de Izuna é quase engolido pela mudança instantânea de Hashirama para um entusiasmo ensolarado. Claro que vai ter. Obrigado, Kita-chan. Até mais, Madara. Ele sai apressado. A pressão de chakra enfim recua. Tobirama faz uma reverência breve. Até a próxima, Madara-san, Izuna-san, Kita-san. Ele segue o irmão num passo mais comedido. Por que você, Izuna sibila, gesticulando sem formar uma frase? Fez ele ir embora, não fez, Kita diz baixo. Madara. Ele quase não falou. O chakra dele, porém, tem sido muito eloquente sobre o desconforto. Ela sente ele apoiar a testa de leve na lateral da cabeça dela. Ele foi muito rude com você, o noivo comenta, plano. Kita se vira por completo para encará-lo. Sim. Foi, ela concorda, consciente do público. A gente por perto, gente que observou aquela colisão com o Senju com atenção total, nem que fosse para correr se desse errado. Tobirama-san, no entanto, foi muito correto e respeitoso. Kita-chan. Eles são nossos inimigos. Estamos todos aqui como convidados do Dain, Izuna-kun, Kita lembra, firme. Boas maneiras mostram respeito ao anfitrião, independentemente de diferenças pessoais. Nós não somos animais. Izuna ao menos aceita isso. Tá. Mas eu não aceito convites pessoais daquele povo e você também não. Vamos sentar, Kita sugere, mudando o assunto. Era para admirar as folhas e eu achei que seria bonito tentar um pouco de poesia também. Ela trouxe a caixa de escrita e washi bom, além de uma boa quantidade de papel de cânhamo. Vai tentar algum haikai de folhas? Madara pergunta, um traço de humor finalmente escapando no tom. Kita baixa o leque o suficiente para sorrir para ele. Talvez. Ele passa por ela, puxando-a para a manta, que está meio amarrotada. Eu gosto dos seus haikais. Você sempre diz que são horríveis. Diz, mas sempre com uma alegria na voz, então ela nunca leva a sério.
E são, ele informa, os olhos brilhando. Haikai é para ser tranquilo, não engraçado. Mas eu gosto mesmo assim. Kita empurra ele, Madara cai de cara na manta, dramático. Ele morreu, Izuna pergunta, vindo atrás. Espero que não. Eu não quero liderar o clã. Kita se ajeita com toda a dignidade possível ao lado do grande idiota dramático de noivo e cutuca as costelas dele. Senta direito. Você está chamando a atenção. Madara se levanta para sentar e se inclina um pouco contra ela. Feliz. Extasiada, ela diz, seca. Agora vamos admirar as folhas um pouco para poder dizer que fizemos, e depois almoçamos quando Tajima-sama chegar. Finalmente um plano que eu aprovo. Izuna concorda, sentando-se em ângulo reto em relação aos dois e pondo o bait no meio. Ela conheceu os irmãos Senju e ninguém começou uma briga, o que é um milagre pelo qual talvez valha agradecer. Kita se encosta mais no noivo, inclina a cabeça para trás e admira a folhagem em chamas. Você acha que eu conseguiria prensar algumas folhas como lembrança? Elas manteriam a cor? Izuna pergunta, curioso. Não sei, mas seria divertido tentar. Kita pausa, então baixa a voz. Vocês vão admirar as folhas com o Sharingan. Isso é meio frívolo, Kita-chan, Izuna diz. Kita brinca com o leque. Vocês veem tantas coisas terríveis, ela diz, suave, e não conseguem esquecer nenhuma. Eu não entendo por que vocês não tentariam ver coisas bonitas e agradáveis também, para equilibrar. Seria uma mudança dos pesadelos, Madara concorda, baixo, apertando a mão dela. É uma boa ideia, Kita. Vamos tentar. Ele se recosta, os olhos ficando vermelhos enquanto encara as folhas acima. Ei! Tem uma corujinha nessa árvore. Onde? Kita se recosta também, tentando localizar. Ali, viu? Madara aponta. Eu vi, Izuna diz, com Sharingan. É uma coruja folha de chifre. Kita demora mais alguns segundos, a coruja é pequena mesmo, quase invisível contra o tronco lá em cima. Achei. Quantos pássaros mais será que a gente encontra? Izuna pondera, os olhos varrendo a copa. Ei, um esquilo. Não era para eles estarem hibernando. Talvez eles se recolham mais tarde aqui, já que é mais quente, Kita sugere. Talvez. Oh, aquela folha tem um formato engraçado. Onde? Ali em cima. Tem um dedo a mais. Kita se permite ficar ali, abraçando o momento e gostando do repouso crescente que emana dos dois enquanto encontram coisas pequenas e interessantes para apontar um ao outro. Isso é bom. Talvez eles possam fazer isso em casa também. O chá com o chefe do clã Aburame não tem nada a ver com o chá com o ministro. Primeiro, é logo cedo. Segundo, é ao ar livre, sob um salgueiro. Um Nodachi Shakai é o chá menos formal possível, não há refeição, nem chá espesso, nem rolo para admirar, e o equipamento é mínimo, e é sediado por uma Aburame só um pouco mais velha que Kita. Aburame Shijin se esforçou para garantir que a noiva de Madara se sinta confortável e para manter as pressões políticas no mínimo absoluto. Há formalidade o suficiente para dar estrutura, mas não para sufocar, e as tigelas em que o chá ralo é servido têm libélulas pintadas. Convidei você para o chá porque estou curioso sobre por que o clã Uchiha iniciou uma moda de seda selvagem, o chefe Aburame diz de forma direta, assim que o chá é servido. É bem fora do caráter de vocês, e por isso, vale investigar. Madara olha para Kita, que responde com conforto, não foi intencional, Aburame-sama. Eu, pessoalmente, gosto de seda selvagem e crio minhas próprias lagartas, então, quando o ministro da sericicultura elogiou um obi que eu mesmo afiava e tecia, eu quis compartilhar minha alegria com outro entusiasta. Então a esposa do Dain também se interessou, e daí as coisas parecem ter saído do controle. Ela baixa a cabeça. Eu fio quase tanta seda quanto eu desenrolo, porque prefiro libertar minhas mariposas depois que põem a primeira leva de ovos, e sinto que uma seda que não exige a morte de uma pupa tem um valor igual, ainda que diferente, da seda desenrolada. Aburame Shijin assente, sorvendo o chá. Os Aburame têm sido procurados por outros, interessados em seda selvagem, ele diz depois de baixar a tigela.
Os Uchiha aceitariam que nós aproveitássemos essa oportunidade. Ah! Então é sobre os Aburame não quererem, sem querer, iniciar hostilidade com os Uchiha por novas iniciativas. Madara sente o último resíduo de suspeita se dissolver. Procuraram Kita porque ela é a representante visível da seda Uchiha e foi quem iniciou o negócio com a seda selvagem. Os Uchiha não têm interesse em expandir o Tenra em grande escala, Aburame-sama, Madara confirma. Eu produzo, em grande parte, por prazer pessoal, Aburame-sama, Kita concorda, com humildade. Se meu entusiasmo gerou oportunidades econômicas para o seu clã, é um resultado inesperado, mas não infeliz. Desejo boa sorte nos seus esforços. Então o clã Aburame fará o melhor possível com essa oportunidade, o chefe do clã diz, calmo. Promete ser interessante. Madara suspeita que ele quer dizer lucrativa tanto quanto interessante, já que ser pago por algo que não seja polinizar pomares ou aceitar missões mercenárias vai ser uma mudança de ritmo. A afinidade dos Aburame com insetos significa que eles poderão cultivar lagartas selvagens numa escala muito maior do que Kita consegue em bandejas, então terão monopólio efetivo de algo que está em alta demanda entre os mais ricos do país. Talvez de países vizinhos também, quando a notícia se espalhar. Mesmo que ele tivesse se oposto, Madara duvida que os Aburame deixassem a oportunidade passar, eles apenas teriam tomado medidas para se preparar para retaliação e sabotagem. A verdade é que os Uchiha não estão equipados para competir com os Aburame em qualquer coisa que envolva insetos. O único motivo de o clã Aburame ainda não ter monopolizado o mercado de seda é que bicho da seda doméstico é praticamente indefeso e é morto aos milhares no processo de desenrolar o fio. Os Aburame se identificam demais com insetos para participar de um abate em massa desses, mas o Tenran, que envolve lagartas muito mais móveis e faz as mariposas sobreviverem mais tempo após a reprodução, evidentemente é mais aceitável para eles. Madara toma um gole de chá. Kita está ajudando ele a levar paz a outros clãs Shinobi, oferecendo a eles um caminho para escolher paz por conta própria. E está funcionando. Depois do chá, e do comentário de Shijin de que os Aburame ficariam felizes em manter correspondência com os Uchiha para garantir que as lagartas de Kita estejam confortáveis, Madara leva Kita num percurso lento pela seção dos jardins do palácio mais próxima da casa de hóspedes dos Aburame, presumivelmente são jardins de inverno, por ficarem no canto nordeste do recinto do palácio e apresentarem uma área com fileiras e fileiras de ameixeiras em torno de um pequeno pavilhão. Como as árvores não têm nada de especial nesta época do ano, está quase deserto, Madara nota um jardineiro numa escada ao longe, cortando galhos mortos, mas só. Isso significa que não há ninguém para encará-los enquanto eles caminham juntos, e não há ninguém para julgar o sorriso que Kita tenta esconder quando ele lhe oferece o braço e ela aceita. Quando retornam à casa de hóspedes, pai os espera, mas isso é no horário, não atrasados. A forma como o pai ergue uma sobrancelha, divertido, diz que ele sabe exatamente que eles aproveitaram um raro momento de privacidade, mas Madara se recusa a se envergonhar, eles estão noivos. Supõe-se que passem tempo juntos e se entendam. A única outra coisa que Madara tem que seja inteiramente deles são seus falcões, e Kita é muito mais interessante e divertida do que eles. O noivado pode ter sido ideia de pai, mas o que ele e Kita fizeram disso é inteiramente deles, e ele não vai comprometer isso por ninguém. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.